Olha ela toda produzida, maquiada, maravilhosa, eu simulando. Pra ficar bonita igual você. Eu falei assim, meu Deus, aquela mulher linda, maravilhosa, eu tenho que passar pelo menos um batom vermelho pra me ajudar. Mas você tá linda demais. Vocês são lindos, né? Todos dois. Obrigado. Que alegria. Como que vocês estão? Muito bem, graças a Deus. E vocês Na aí? paz, graças a Deus também. Estamos aqui, né? Quarenteners, quarantining together. Fazer o quê, né? Estamos na mesma cidade e não podemos encontrar, não é verdade? É verdade. E a gente não se encontrou ainda, né? Pessoalmente. Não, ainda não. Ainda não. Essa é uma das Ainda. coisas boas da tecnologia e ruins também, né? Pois Mas é a verdade. gente já se sente muito amigo. Mas a gente já é, né? Irmão, mais que amigo, a gente é irmão, né? Quer coisa Sim. melhor que isso? Eu Com tava certeza. contando pro pessoal aqui dos desafios, né? Que a gente tava fazendo no TikTok que vocês faziam depois. Como que foi? Como é que começou isso? Me conta, porque até hoje eu não sei. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e aí eu um dia entrei, quando eu vim para o Brasil, eu entrei no Walmart e eu comprei um bocado de aparelho para treinar. Comprei gladiador, comprei um monte de Que coisa. gladiador? Gladiador é aquele que você faz um monte de coisa. Mas ao a mesmo tempo, Faz um monte perna de e braço, exercício. faz perna e braço. Ah, Comprei um monte. Aí pus num container, chegou aqui no Brasil. E Ah. a gente não fazia muito, não. Mas de uns tempos pra cá, a gente começou a treinar mais. ó, é fit, tá? É Isso, fit. isso mesmo. Tá comendo. O meu não é fit. Aí, o que aconteceu? Ah. Eu comecei a ver vocês postando e eu falava assim, Paty, vamos tentar. Mas dava muito errado. Muito errado. E aquilo começou a irritar a gente, porque a gente tentava de verdade. Mas muito de verdade. Eu corro todo Ah, vocês dia tentavam de quilômetros, verdade? Maria. Sim, Eu achava que era corro- sempre de zoação. Não, Não, a gente malha. Não, ó, eu corro todo Não, dia eu sei, 5 mas eu quilômetros. Teve um que eu achei que vocês iam machucar, um que vocês fizeram ao contrário, de Pois puxar, é. Sim, de dar Aquele cambalhota. lá- eu tô preocupada Aquele eu achei que que você vocês iam machucar. Mas você se Imagina, machucou? Fala a aquilo verdade. ali, Não, A gente- graças a Deus, na hora que eu senti que eu ia bater, eu virei o rosto. Aí não Ah, mas bateu, você chegou a só bater? pegou. Mas, Não, bati, cara, eu bati aqui, ó, esse lado aqui, entendeu? Mas eu não machuquei, só dei uns arranhões, mas eu nem mostrei, não. Morreu, mas passa bem, né? morreu, passa bem. Os O moços pessoal do caixão diz- veio dançando atrás. Sim. O pessoal diz que a gente estava. Alguém chegou a dizer assim: você está fazendo isso aí para ganhar seguidor? Eu falei: de jeito nenhum. A gente realmente quer fazer o que eles estão fazendo, mas aí a dura realidade é que a gente não consegue. Aí um dia você falou assim: Lucinho, não é força, é jeito. Aí eu falei assim: eu não acredito. Será que a gente é tão desequilibrado assim? Nossa, Porque- não dá para acreditar, a gente não consegue acertar nada. Às vezes a gente faz, imita lá, tenta fazer igual, a gente vai ver depois que a gente já postou. Gente, mas como é que a gente não percebeu que isso era desse jeito? Vocês fizeram aquele foi o contrário, Maguila que É, uma viu, tava pra né? frente, outra Pois foi. é, fizeram o Ela contrário. foi com a cara no chão. Você fez o mais difícil. Eu não consegui fazer aquele, eu fiz o mais fácil. Aí você pegou e fez o mais difícil. Eu falei, gente, não é possível. Será que eles não perceberam? Mas teve um outro que vocês conseguiram, né? Teve qual? Não teve nenhum, não. Eu não tô Nenhum? lembrando, Não, teve um que eu consegui pôr ela nas costas e dar 2 passos pra lá e pra cá e as costas doeu. Eu falei, sai. Não aguento Básico. mais. Ô, Lucinho, me conta uma coisa. Vocês ficam 24 horas juntos? Agora a gente tá ficando. Isso é muito estranho pra mim porque eu pego uma média de 350, 400 aviões por ano. Então eu pego um avião por dia. Isso já tem uns 10 anos que é assim minha vida. E aí, agora a gente já tá completando 97 dias Sim. juntos. É a primeira vez. Agora depois você, de cai, casar. você era azul diamante, agora você é azul bronze, tá? Só pra te avisar. Não, agora eu sou piloto. É, Desceu pra bronze a categoria. Isso. Sabia? Ah, perdeu. Era diamante, safira, agora você tá no bronze. Exatamente. Latão. Eu não sei Tá se bom? eles vão me deixar voar mais, de tanto que eu caí. Né? Você perdeu o passaporte já. Perdi o passaporte. Em resumo. Agora vai para a sala, vai para o quarto. E isso mudou muito a minha vida. Agora, vocês também têm uma vida muito viajada. Muito. Eu olhava Pra e gente falava foi bem assim, estranho. Eu sei que o Maguila e a Bela são filhos de Deus, mas será que os caras são onipresentes? Porque essa foto aqui de manhã é na Flórida, essa foto de tarde aqui é em Viena. O que é isso? Que esses caras Ó, dão tá, foto? gente. Não, é assim, a gente está acostumado a viajar também muito. Eu também dou muita palestra, viajo a trabalho demais. E a gente faz muito bate-volta. Tipo assim, vai em São Paulo e volta.
mas sempre junto. No seu caso, não. Você vai pregar, geralmente a Paty não vai, né? Fica cuidando das coisas, né? Maguila não, Maguila é meu empresário. Então a gente tá 24 horas juntos. Você fala que a gente é tipo irmão siamês. Não existe Maguila, é tipo piu-piu sem frajola, essas coisas. Maguila sem Bela e Bela sem Maguila. É quase que uma dupla de desenho animado. Não existe. Então, pra gente, a quarentena foi assim, foi estranha pela questão da viagem, mas o do estar junto, a gente tá sempre junto. 24 horas grudado. Pra mim é estranho não estar juntos, entendeu? E eu tenho recebido, até eu queria puxar esse assunto com vocês, porque eu tenho recebido muito meme. Eu não, Maguila recebe mais porque eu não tenho esses grupos de WhatsApp, que isso pra mim é o fim da picada. Eu odeio. Eu falo, Maguila, meu sonho é você sair de todos, pelo menos metade. Eu já ia ficar bem feliz. Isso é um atraso de vida. E aí ele recebe uns memes de coisa de quarentena, de casais brigando, de um querendo matar o outro. Eu falei, gente, mas a gente tá se amando ainda mais, né? Como é que é isso pra você? Agora, traz uma visão dos dois, mas assim, fundamentada nas escrituras. Então, eu, inclusive, com a Paty, a gente, é semana que vem, na outra, Sim. a gente completa, dia 2 de julho, a gente completa 26 anos de casado. Então, namoramos 2 anos e meio. Resumo, estamos juntos há quase 30 anos. Mas a Você vida tem quantos foi anos? eu faço esse ano 49 e... Eu tenho 48. Nossa, esse cara de novo Tô demais. chocada. É genético ou é Botox? Entrega. Tem Não, aqui, a genética é boa mesmo. essa graças a daqui, a Deus. genética é boa. A genética Eu falo que eu passo, o produto que eu passo é raiva. 3 vezes por dia, passo raiva, fico novinho. Eu tô impressionada. Eu nunca ia falar que você tem 49. Não, Nunca. É, Eu vou achei que você fazer tivesse uns esse 39. outubro eu faço 49 anos de idade. Mas aí o que aconteceu? A gente ficar junto tá produzindo uma coisa diferente, muito linda pra gente. Eu li ontem, no jornal O Tempo, que divórcio em Belo Horizonte subiu 60% e que desses 60%, 71%, quem está dando entrada no pedido são as mulheres. E o motivo é o seguinte, que elas estão dizendo que elas têm 3 batalhas e que elas querem só 2. As 3 são trabalhar fora, cuidar da casa e o marido. Como o marido não está ajudando e o marido é chato e está tendo problema com o marido, então elas estão optando por ter só 2 batalhas ao invés de 3. Então, a mulher está pedindo o divórcio 2 vezes mais do que o homem. Mas eu e a Paty, a gente tem uma história muito bacana, assim. Pensa 2 pessoas que pensam tudo igual, que é tudo igual. A gente vê uma coisa na televisão, eu não preciso de perguntar para ela. Eu só olho para ela assim, começo a rir, porque eu sei o que ela pensa, eu sei o que ela quer, eu sei o que ela vai achar da live, antes da live acontecer. Eu tava nervosa antes da live. Meu Deus, que casal maravilhoso. Aí sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim, ó, você, por favor, faz um favor para mim nessa live, toda live do mundo, seja você. Grita na live. Ela seja fala você. gritando, ela é toda assim, mas é desse jeito que eu me encaixo com a Paty. Ou seja, eu tive que realmente sentar com ela um tempo, a gente aqui dentro de casa, conversar, falar assim, ó, nós vamos dividir tarefas, nós vamos ter um momento longe dos meninos, porque os meus meninos são diferentes dos seus. Você tem 2 crianças, eu tenho 2 adolescentes maior do que eu e que ela. Então, eu falei... Não, Eles têm quantos anos? A Emily faz 20 esse ano e o Davi faz 17. Então, são muito grandes. As minhas roupas, meu filho usa todas as minhas roupas. E a Emily, todas as minhas roupas e sapatos. Então, assim, Você vai chegar lá. se Vocês vão chegar lá. deixar, a gente não usa internet, porque os caras estão baixando vídeo o dia inteiro, jogando online o dia inteiro. Para fazer essa live aqui, eu tive que falar com eles, olha, sai da internet, que eu preciso conversar. E para namorar também, para ficar junto, né? Tem que falar, sai daqui, porque... Olha, isso se pra você que tem filho adolescente já é um desafio, imagina pra gente que ela dorme com a gente desde que nasceu. Puxa vida, meu Deus, olha... Eu tenho que usar a criatividade, né? Sim, eu Ela lembro... é cada bicho de Deixa eu pelúcia só que ela fechar a ganha. janela aqui, peraí, que tá Precisa. batendo. Só um Todos minuto. os bichos de pelúcia que ela ganha vêm da nossa cama. Então, assim, por favor, Meu Deus. respeite para as pessoas. Não Não dê deem bicho mais de bicho, pelúcia. porque eles vêm dormir na nossa cama. É. Aqui tem Agora tem porção. 5. É a Foquinha, a cachorra, o Johnny Bear, a Ariel e agora veio mais um. Chegou mais um. Quem que é o que chegou agora? Chegou hoje. Chegou um por último. Parece uma abelhinha. E uma LOL. São 5 agora. E não dorme. Se não tiver os 5 na cama, deitados no travesseiro, É a eu tô posição tipo assim, certa ó, de dormir. caindo
E Meu já, Deus. então, assim, ó, peleja. A gente tem que ser E aí criativo. e fala, papai, você vai dormir com esse abraçado, mamãe, você vai dormir com esse, aí ela escolhe os outros também. Aí tem que falar, filha, você não quer tomar um banho? Tá achando que você tá com cheirinho? Não, vamos pro banho. Mamãe, eu já tomei 5 banhos. Ah, 6. Sai daqui, meu filho, pelo amor de Deus. Né? Tem que ser. Mas aí, o que continua. acontece? A gente tá. Tá falando da internet. Para usar a internet, você tem que entrar na fila. O que a gente tem feito aqui em casa? Eu e a Paty, a gente entrou mesmo numa combinação. Eu sempre curti a Paty bonita e achei a Paty linda, normal. Então, a mulher, ela gosta de se maquiar, Mas ela é de ficar mesmo. produzida, mas eu não... Eu aprendi uma coisa com os homens lá da minha idade, lá atrás, eles falaram assim, ó, nunca casa com uma mulher sem ver ela de surpresa. Então, você tem que chegar na casa dela, ela lavando vasilha, sábado de manhã. Aí você chega e olha e fala assim, é com isso aí que você vai ficar. Né? Então, eu amo a Paty em casa. A Paty em casa, ela que é doida, ela é divertida, ela grita, ela dá chilique, ela também quando fica brava. Mas eu amo o jeito dela. Então a gente sentou, conversou muito durante esse momento, e eu tive uma experiência muito bacana, que foi um dia que a gente dividiu as tarefas aqui em casa, a gente não tem ajudante, e aí eu tava pegando o lixo lá no banheiro dos meninos, aí peguei o lixo lá do meu quarto, peguei o lixo aqui da área aqui fora, juntei tudo. Quando eu tô levando lá fora o lixo, eu senti Deus falando muito forte comigo, falando assim, ó, foi para isso que eu te parei. Mas para quê, Deus? Para eu ajudar mais a Paty? Eu tava tão ruim assim, eu pensando. E o Senhor falou assim, não, você prega muito para ajudar outras famílias. Você quer tirar o lixo de outras famílias, sem ter tirado o seu. Eu queria que você tirasse o seu lixo para depois você ajudar outros casais, outras pessoas. Então, esse lixo físico que eu joguei fora, na verdade, está falando de um lixo mesmo emocional, um lixo... Eu não fui, Bela, quem olhar meus sermões depois pode ver aí, até o meio do meu casamento, eu fui um cara muito assim... Eu não sabia elogiar. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque eu já li. Eu já li, não, eu já escutei pregação sua sobre isso. Eu queria muito que você falasse sobre isso. A verdade é isso, assim, eu era meio machista, eu sempre amei muito a Paty, mas não sabia expressar isso. Eu era grosso, a palavra é essa, eu era grosso, um cara muito grosso. Mas você acha por quê? Por uma questão de criação, uma questão de legalismo, o quê? Pela minha idade, isso foi essa safra de homens brasileiros de quase 50 anos atrás, a gente achar que ser homem é pagar as contas, chegar lá na cama e fazer o que tem que fazer e é isso. Isso é ser homem. Quão necessário essa live, de verdade. E aí eu tive que viver uma grande tristeza na minha vida. Eu tive uma depressão muito forte alguns anos atrás. E essa depressão me fez repensar tudo. Eu tive que jogar tudo no chão, como cidadão, como homem, como marido, como pai. E essa depressão me mostrou que eu não era o cara que eu achava que eu era. E eu comecei a ver que eu tinha que... Pra você ter uma ideia, teve sermões que eu pedi para excluir da internet. Eu falei, tira tal sermão, tira tal, tira tal. Ah, você já era pastor, então, na época. As pessoas falavam comigo, assim, que trabalhavam comigo, por que você está mandando tirar? Eu falei, porque, cara, o que está aí eu não estou vivendo. E eu não quero, uma coisa que eu e a Paty falamos sempre, nós falamos essa semana isso, né? Nós falamos assim, nós não vamos postar mentira. Então, se a gente postar um beijo, nós estamos se pegando de beijo. Se a gente postar... Pode postar tudo, né? Se postou beijo é porque veio um bônus depois, né? A gente não pode ver, óbvio, não quero, em nome de Jesus, não mostra. Quando aparece a live, eu vou fazer aquele face app que troca homem. Eles são iguaizinhos. São iguais. Ninguém fala que vocês são irmãos, não? Não, Sim, as pessoas perguntam. a gente escuta... Sabe aquele aplicativo que todo mundo fez, que tipo, faz a cara virar um... Vocês fizeram? Já fizemos. Vocês fizeram? Deve ter ficado idêntico vocês dois. Eu só fiquei com o rostinho, um olhinho um pouquinho mais Vem inchadinho. qualquer coisa, não vem não, tá? Paty é descendente de asiático? Não. Eu sou de índio. Nessa Indígena. de indígenas. Então, Isso, o cabelão olho dela- preto, agora fez só que sentido. puxado. Se ela fosse com a cor um pouquinho mais puxada, era potira, tá vendo? Ia ser lindinha. Ela já é, mas ela é. Eu falo, Mas meu eu sonho, eu fico horas no sol me bronzeando, falo, meu Deus, eu só quero ficar um pouco. Não, e não dá, né? Gente, eu acho tão bonito. É potira que fala?
Podira é a Índia. Eu estudei isso na escola, eu não lembro direito dessa. Não, a gente interrompeu. Vai, continua. Não vou Não, desviar o mas aí, assunto, não. Vai. o que que acontece? Eu tive que viver uma grande mudança. E a Paty, assim, eu sou a milhão por hora, a Paty é calma. Eu quero resolver o mundo, ela é tranquila. Então, pensa a pessoa que eu precisava para me balancear. Mas eu admiti que eu não era bacana e que eu tinha que mudar em muita coisa. Não foi um processo fácil, nem rápido. E foram vários, assim, perdões que eu fui pedindo para a Paty, né, Paty? E ela aguentou. O que que aconteceu é que ela sempre acreditou em mim. Então, ela falava assim, eu acredito em você, isso aqui não tá bacana. Mas eu não achava. Eu achava assim, eu sou homem, estou produzindo. Se eu estou produzindo, eu estou fazendo meu papel de homem. Fica na sua. Mas eu tive que rever tudo. Vou dar um exemplo. Eu não suportava o estilo de filme da Patrícia. Que é? Pensa... ela gosta de filme de mulher. Eu gosto de comédia, Que eu filme gosto de de mulher? romance. Sessão da tarde. Comédia e Sessão da tarde. romance. Comédia e romance. Mas eu não aguentava. Ele gosta de sangue, assim. Não. Eu gosto de filme de época, mas pra ele tem que rolar, assim, uma cabeça rolando, sangue rolando. Mas aí, Eu não sei a diferença entre o filme que é só um filme, pra mim aquilo tá acontecendo e a pessoa tá morrendo. Eu tenho sofrimento mesmo, pra mim é difícil fazer essa separação. e Eu aí, entendo, eu sou igual, Paty. o que que ela fez? Ela fez psicologia. E ela fez psicologia, ela entrou para a faculdade aos 40. Então ela se formou, e eu brinco que ela se formou para me atender. Porque ela virou para mim um dia, chegou em casa assim e falou assim, meu filho, tô te entendendo bem mais hoje, depois da aula de hoje. Eu falei, por quê? O que que você entendeu? O que que você estudou hoje lá? Ela falou assim, a gente estudou o comportamento dos ratos. Eu falei, oh, menina sem vergonha. Então, já viu aqueles ratinhos que ficam correndo? Aí De laboratório. então, Aprendizagem. aí não deu conta ainda o que essa menina está fazendo. Eu acho, Maguila, que nós dois temos alguma coisa em comum, porque as duas estudam teologia. A Paty hoje passou o dia inteiro fazendo prova de teologia, e eu sei que você também estuda, né? Tô de férias agora, né? Acabei, mas A Bela ela vai emendando uma coisa na outra. Pegou Falando, meu Deus, você acabou, para. Ela não, já arrumei outro curso, Glória vou fazer a Deus. outro. Olha, mas foi bom ele ter tocado nesse assunto, porque eu também fui confrontada. Esses dias você tá falando, eu já vou retomar a sua parte, mas só para eu não perder o gancho. Que eu acho que na relação, eu sou o Lucinho e o Maguila é a Paty, porque eu também sou a 1000 por hora. Eu fico arrumando, eu fico chamando muita responsabilidade, fico o tempo todo. E aí um dia, de fato, né, o Maguila falou isso e ele tem razão, porque eu fico inventando coisas, porque eu sempre acho que quando eu tô parada, eu sou inútil. A minha autoestima, ela não tá na minha forma física, ela não tá, por incrível que pareça. Gosto de me arrumar, adoro me maquiar, adoro malhar, mas a minha autoestima não tá arraigada nisso. Tá no meu cérebro. Se eu não tô estudando, eu me sinto totalmente inútil, me sinto feia, me sinto péssima. Então, eu tô sempre arrumando curso. Eu fiz faculdade de Direito, depois eu fiz nutrição, depois fiz mestrado, agora teologia, já tô olhando faculdade de filosofia, que nem acabei a teologia, já tô olhando. Mas é uma coisa que me faz bem. Só que como ele não é muito acadêmico, ele acha isso uma loucura. E aí, esses dias eu postei uns stories. No mesmo dia, 4 pessoas me mandaram uma mensagem falando: Bela, eu tô te achando muito cansada. Você tá com uma cara muito abatida e eu tô te achando distante do Maguila. Você vê como que os seguidores conhecem, mesmo de longe, né? Vocês brigaram, tá tudo bem? Eu falei: não, a gente não brigou, a gente tá bem, tá tranquila. E uma amiga minha, que também não conheço ela, mas é minha irmã em Cristo, esposa do Heber Campos Júnior, a Nathalie, acho que ela deve estar até assistindo a gente. E ela se tornou uma grande amiga e conselheira também. Ela me chamou, falou: Bela, eu tô te chamando para te dar esse conselho, pedir para você repensar. Não arruma mais curso agora. Tira esse tempo. O descanso é de Deus. Ele nos ordena a descansar. Dá atenção pro seu marido, para suas filhas. Para de ler um pouco. Desprega do computador, desprega do livro. E, de fato, foi o que o Maguila falou para mim outro dia. Ele falou: o tempo todo você tá... Porque eu reclamo que ele fica no celular mais que eu. Bem mais. Que ele tá respondendo e-mail, WhatsApp, Trabalho com celular o dia inteiro. mas ele não tem limite. Ele não tira folga. Isso aqui é o ruim, né? Porque no escritório você fica de 9 às 5. Sabe, do escritório acabou o trabalho. Ele não. O escritório dele é no iPhone. Então, ele tá o dia inteiro. Aí eu peguei e falei: olha, me incomoda que você fica muito tempo no celular. Ele me incomoda também que você tá o tempo todo lendo. E, de fato, se eu olhar pra minha cabeceira, é Bíblia, livro, livro. Eu tô só lendo o tempo todo. Então, assim, existem coisas que realmente Deus nos confronta, às vezes, pra poder chamar a nossa atenção pra família. Olha, você não desvia o foco daqui. Né? Porque não adianta você querer ficar teólogo e esquecer da família. Eu tive realmente, assim, que pedir perdão formal. Falar: Patrícia, olha,
Fui bem. Porque eu acho que às vezes a gente fala assim, desculpa aí. Desculpa é quando você pisa no pé sem querer. E perdão é uma coisa mais assim, metanoia, que é mudança de mente, mudança de atitude. Eu falei assim, Patrícia, olha, eu não sou o cara mais romântico, eu não sou o cara que sabe falar, eu não te entendo como eu deveria, mas a partir de hoje eu vou me colocar no seu lugar como eu nunca me coloquei, eu vou tentar sofrer suas dores, sonhar seus sonhos. Então, a partir desse dia a coisa mudou tanto. Vou dar um exemplo. Essa mulher conversa com planta. Ela ama planta, planta. Eu acho que a Patrícia, em outra encarnação, era uma planta, um mato, um alface, não sei o que ela era. Eu sei que tudo dela é planta. Aí eu fico fazendo story, zoando, porque ela tá aqui embaixo aguando as plantas. Oi, fofinha! Oi. Aí, resumindo, eu comecei a pegar um amor por planta. Eu comecei a pegar um amor pelos tipos de filme que ela gosta. E eu comecei a ver que o jeito dela, desacelerado... Por exemplo, eu faço uma pergunta para Patrícia. Patrícia, a gente vai trazer... Ela faz assim, ó. Aí eu falo assim... Fala logo, cara. Que demora, poxa. É porque eu não quero responder algo que depois eu vá me arrepender. Se eu for dar uma resposta, eu quero dar uma resposta que é aqui. Você tá me entendendo? Mas... O Lucinho, ele já é afobado. Eu falo que ele é o Lucinho sou afobado. eu na vida, eu acho. Eu sou muito afobada. Sou muito ansiosa. Aí eu sou muito ansiosa. Ele é muito ansioso. Eu não sou nada ansiosa. Eu sentava para comer com a família. Em 3 minutos eu acabava. E ficava olhando para os três e falava assim, vamos, tartaruga ninja. Vamos comer, gente, rápido. Aí um dia o Senhor falou comigo assim, olha, eles não são lentos. Você é que está num ritmo que eu não te pedi para ser. Eu não te pedi para tentar dar conta do mundo. Eu não te pedi para ganhar o mundo sozinho. Eu não te pedi para fazer tudo isso que você está produzindo. Aí eu fui eliminando coisas da vida, mas foi um processo, assim, doloroso. Porque você começa a falar assim, será que já passou meu momento? Será que já passou? O que eu tenho que viver daqui para frente? É a famosa crise de meia-idade. Famosa crise de meia-idade. Esses dias eu encontrei o pastor Cláudio Duarte, aí conversando com ele, falei, Cláudio, e aí, cara? Nós já vamos virar avô, cara. Nós temos como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Então, hoje eu resolvi assim, de vez em quando a Paty veio para mim e fala assim, você viu o que o Davi fez, nosso filho? Não é legal. Ah, e a Emily? A gente tem que conversar com ela. Eu viro para ela e falo assim, Paty, hoje eu só quero ganhar uma pessoa, você. Eu quero terminar o dia com você bem comigo, com você me amando e a gente tendo feito alguma coisa junto. Ontem, por exemplo, eu vibrei, porque ontem eu levantei de manhã, eu fiz uma oração. Falei assim, Deus, eu queria achar um filme do estilo da Paty e sentar para assistir com ela. Mas só que o estilo dela, ela é muito estilo dela. E para achar o estilo dela não é fácil. Eu consegui achar um filme, falei assim, Paty, esse filme que você vai gostar. E a gente assistiu o filme. E ela amou. Eu estava cansada. Aí o Lucinho chorou, você não. Ele ensaiou até a lágrima, né? Ele chorou, agora ele chora. Senhor, aí você falou, pô, não mataram ninguém nesse filme, muda isso aí, pelo amor de Deus. Ontem ele venceu 2 vezes, porque ele me chamou para poder a gente fazer ginástica aqui em casa e eu falei que não ia, porque eu estava muito cansada, porque no sábado eu passei o meu sábado todinho estudando, porque hoje eu ia fazer as minhas provas do seminário. Aí eu não vou fazer, ele pegou e falou assim, cuida de você. Aí eu falei assim, eu não vou fazer, eu tô cansada, você não tá me entendendo? Aí depois eu fui, refresquei a cabeça, falei assim, sabe que ele tá certo? Eu vou cuidar de mim mesmo. Fui lá, fiz a ginástica, assisti o filme com ele. Então, assim, foi um dia legal, onde a gente ficou junto, um dia produtivo. Mas agora, eu gostaria de falar, assim, a minha visão como mulher, sabe? Como você falou, né, Bela? Uhum. Porque... Ai, meu Deus... Muitas vezes as pessoas olham para a nossa vida hoje e pensam assim que o nosso caminho foram só flores, né? Já que eu amo flores, não. As flores têm os espinhos também. Então, o nosso casamento assim, sempre foi um casamento de muita relação, sabe? Então, o Lucinho nessas viagens, ele indo e eu ficando. E aí nasceu a Emily e 2 anos e 8 meses depois nasceu o Davi. Eu tive assim que me virar muito como mulher. Eu tive que aprender as coisas sozinha, mas lógico que foi o Espírito Santo de Deus que foi me guiando, mas sozinha por quê? Eu não tenho minha família perto, eu não tenho uma mãe, eu não tenho um irmão.
Então, assim, eu enfrentei muita solidão no nosso casamento. Dia 2 de julho, a gente vai fazer 23 anos de casados. 26, tô errando, ainda bem que sou eu para ele. A glória, Senhora! 1-0 para o Lucinho. Eita, Lucinho, à noite, ó, eu vou te recompensar, tá bom? Mas então, eu tive que enfrentar muita solidão. Muitas vezes eu não sabia como corrigir a Emily, o Davi, e o Lucinho estava viajando. Eu ficava assim, Deus, tem misericórdia da minha vida. Às vezes eu ligava para ele, ele me ajudava, mas tinha coisas que eu tinha que decidir sozinha. Quer dizer, eu tive que me virar, sabe? E essa é a Mas, famosa então, saga da esposa de pastor, que ninguém imagina o que é ser esposa de pastor. sim, Eu não sou que esposa de a pastor solidão ainda, mas que eu ele tô enfrenta. profetizando aqui, ó. Amém. Ó, Lucinho, vai dando uma aula para ele, hein? Que esse E, homem por ainda vai exemplo, pregar, hein? Ó, eu na não verdade, posso. eu vou falar uma coisa. O Maguila, outro dia, eu até comentei numa postagem dele, que eu falei assim, tá lá o Maguila brincando de boneca com a Vicky, com uma das meninas. Aí na outra postagem, ele cozinhando. Aí na outra postagem, ele com um avental. Eu falei, escrevi assim, para, cara, porque você complica a nossa vida de homem. Porque Tá subindo o nível, né? não, exatamente, Maguila. Isso que me faltava, que eu sempre... essa ideia antiga de que o homem é o cara que paga as contas, é o cara que, né, que gera os filhos e a mulher se vira com o resto. E isso que Deus teve que romper dentro de mim não foi fácil, não. E é um processo ainda. Mas deixa a Paty falar que ela estava Deixa falando eu aí, acabar contando. de falar. Ah. Mas então, a gente sofreu muita solidão, muita saudade um do outro. Ele ia sair de casa muitas vezes já na porta chorando, querendo ficar, e eu querendo que ele ficasse. Você está me entendendo? O nosso noivado foi um ano longe do outro, porque a gente queria se casar e a gente não tinha condições financeiras. Eu juntei todo o meu dinheiro, só para vocês entenderem, voltei lá atrás. Eu juntei todo o dinheiro que eu tinha na poupança na época, investi nele, paguei a passagem para ele para o Caribe, lá para o Aruba, para ele trabalhar de garçom. Todo mundo falava assim, você é louca de dar tudo que você tem para esse cara? Ele não vai voltar, não vai casar com você. Não vai voltar. Olhei para ele... Ele vai pegar uma... Quem uma loira, nasce em Aruba, eu quero, vem? Sei lá. Arubano? Vestiu de tequila. Foi atrás da tequila. Sei lá. Mas, enfim, então foi muito, sempre assim, de muita relação, muito sofrimento, muito sem dinheiro e muita saudade. O Lucinho, ele, por exemplo, quando a Mimi e o Davi nasceram, o Davi tinha acho que 40 dias, ele ficou 40 dias na Índia. E eu, com 2 meninos pequenos, eu me sentia assim, tão frágil, tão fragilizada, tão, sabe? Então, assim, foi um momento de amadurecimento, aprendizado, mas que hoje a gente sempre sonhou em poder ficar mais juntos, mas a gente não ia saber que ia ser numa pandemia. Então, para a gente não fica enjoado um da cara do outro, porque a gente já sentiu tanta saudade, tanta vontade de ter o outro perto, que a gente não enjoa, a gente tem vontade de ficar perto. Na verdade, quando voltar à rotina normal... Aí é que você vai achar estranho. E no nosso caso é totalmente o oposto, né? Porque, como eu falei, a gente está sempre junto, desde sempre. A gente sempre trabalhou junto, desde que a gente se casou, sempre junto. E teve uma vez, até um testemunho isso. Não sei se vocês ficaram sabendo, enfim, se já nos conheciam, mas no final de 2018, o Maguila teve uma crise da doença dele. Ele tem retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal autoimune. Foi aqui em BH, né? Foi. Então, Lucinho, foi a coisa mais bizarra. Eu tava no sul e eu peguei avião pra cá. Foi a coisa mais... Nós Nossa, menino, foi a coisa mais bizarra do mundo. Porque antes de eu vir para o Brasil, eu vim para o Brasil no final de dezembro de 2018. Aliás, no começo, desculpa. E eu fazia células na minha casa toda semana, lá em Orlando. E aí, na última célula, eu lembro que eu chorei, eu fiquei muito emocionada de despedir das pessoas, porque eu não sabia realmente quando que eu ia voltar para casa, né? A gente estava vindo para ficar um período bem mais longo, como ainda estamos. E aí, o tempo todo eu escutava o Espírito Santo falando assim comigo, batalha, batalha. Eu falava, mas que batalha? Eu falei, tá bom, batalha, vai ser uma batalha mesmo pro Brasil, né? Construir a nossa vida lá e tudo, mas amém. Eu nunca imaginava que já era assim, Deus soprando ali no meu coração, meio que me preparando. E aí, quando a gente chegou no Brasil, aqui em BH, eu me lembro que foi assim, eu dei meu testemunho na igreja, na Batista Central, né, a convite do pastor Paulo Mazzoni, que eu gosto muito, tenho muita amizade com a filha dele, enfim, adoro a IBC. E aí depois eu apresentei a Estela, né, eu consagrei a Estela naquele mesmo dia e a gente viajou para Gramado naquela semana, né?
Foi uma coisa muito louca. Goiânia também. A gente foi pra Goiânia. Lá em Goiânia eu senti o Maguila mais estranho. A gente saiu, eu tive uma palestra, um evento, sei lá. E aí, de noite, a gente saiu pra jantar. Um monte de gente, a Simária, que é muito minha amiga, que morava lá em Goiânia na época, e ele não quis ir. Ele falou, vou ficar no hotel. Eu falei, gente, mas que esquisito. O Maguila não é assim. Eu falei, será que ele tá chateado com alguma coisa? Porque o Maguila tem essa mania de guardar as coisas pra ele. Ele não me conta nada de problema, a menos que ele tenha uma solução. E às vezes, no começo eu ficava brava, mas hoje eu vejo que é carinho, assim, é pra me preservar, porque eu sou muito emotiva. Eu sou muito desesperada às vezes, então ele não me conta o problema. Eu falei, eu acho que tá acontecendo alguma coisa, ele não me contou. Enfim, viemos para BH, fomos para Gramado. Chegando lá em Gramado, ele já estava muito mal, assim, no avião, sentindo muita cólica, muita dor. E logo no primeiro dia, na primeira noite, ele já não saiu do hotel. E aí no segundo dia, né, você ficou literalmente 24 horas lá, né? Ele não conseguia sair de dentro da banheira do hotel, porque a água era quente e era o que aliviava a dor dele. Evacuando sangue, magro. E não comia nada. Eu falei, meu Deus, meu marido tá morrendo. Então, naquele momento, eu lembrei. Não, no hotel, sangue, não Ainda conseguia não? banheiro, nada. Só Não, o intestino tava parado, cólica, é verdade. travou. Só cólica, é. E aí eu falei, gente, meu marido tá morrendo. E aí, na mesma hora, eu pensei, câncer. É o que a gente pensa, né? Em primeiro, assim, eu falei, ele tá com alguma coisa muito pesada. Aí veio o câncer. Né? Aí eu comecei a pensar na batalha lá que eu tinha escutado na célula, enfim. Foi uma confusão. A gente... Ele voltou de Gramado para BH, né? Aí ele foi supostamente fazer uma colonoscopia num hospital daqui de BH. E ele não saiu mais. Na hora que ele entrou, ele internação na hora, assim, não tinha condição nenhuma de sair. E aí a gente voltou de Gramado e foi uma tristeza, assim. E eu não podia voltar antes porque eu tinha trabalho lá. E ele não me deixou cancelar. Eu falei, eu vou cancelar. Ele, não, você vai honrar com seus compromissos. Eu tinha 2 presenças lá e ele falou, você vai honrar. E eu fui. E era uma tristeza que eu tava, assim, nos lugares sozinha. Eu olhava pro lado, assim, eu ficava caçando. Eu falava, gente, mas cadê o Maguila? É como se faltasse um braço, uma mão, um pedaço de mim. Então, eu creio que o Senhor permitiu essa doença, não para que eu o amasse mais ou para que ele me amasse mais, mas para que eu realmente entendesse o que é ser carne da minha carne. Sabe assim, parecia que tinha um pedaço de carne mesmo, meu, faltando, um machucado. É um pedaço de você, né? É carne da nossa carne. Então, esses 10 dias de internação foi muito difícil. Na metade dessa internação, ele deu uma piorada, né? E a médica estava muito assustada, todo mundo, os irmãos dele que são médicos também, eles ficaram bem apreensivos. Eu pensei, falei, cara, eu acho que meu marido não vai sair dessa. Então foi assim, muito jejum, muita oração. Acho que foi o jejum mais prolongado que eu fiz. Eu fiz 48 horas de jejum total. Eu quase morri, mas nem senti, na verdade, né? Eu morri assim, devo ter quase morrido por dentro, mas eu nem senti, porque eu já estava assim, desesperada, falando, Senhor, o que vai acontecer? Eu não posso ficar viúva. A Estela tinha 3 meses. Falei, 4 meses, sei lá, não posso ficar viúva. Como que eu vou tocar minha vida sem ele? Então, toda vez que eu olho pro meu casamento, que eu olho pro meu marido, essa lembrança vem na minha cabeça e o tempo todo fica essa passagem muito forte em mim. Carne da minha carne, osso do meu osso. É isso, é como eu vejo. E nessa quarentena, agora falando do nosso lado, eu acho que a gente teve umas briguinhas, assim, discussões bobas, né? Porque eu acho que da convivência mesmo, de discordâncias normais, mas nada assim, né? A ponto Eu quebrei 2 vassouras. Olha, não fala isso na internet, meu filho, você vai ser cancelado daqui a pouco. Outra coisa que essa pandemia produziu, porque vocês são os nossos padrinhos no TikTok, que a Bela sempre falava, vocês, cara, tem perfil de TikTok, vai pra lá. Aí eu falava, Tique, o que é isso? Sai fora. Aí agora, menina, pronto, você viciou, você viciado. Mas não é gostoso? Agora, vocês fazem o dia inteiro, estão arrasando, o dia todo. Maguila, eu falo com a Paty, sabe o que eu falo, Paty? Eu sei que a Bela fica forçando o Maguila. Vamos fazer um TikTok, vamos fazer um TikTok. Nossa, e eu fico ele com ela. odeia. Atrás de mim pra fazer TikTok. Aí ela fala assim pra mim, eu tô feia agora. Eu tô feia agora. Ele falou isso pra mim ontem. Nossa! Pra fazer o TikTok, não é um negócio tipo assim, vamos ali, imita um negócio. Fala, peraí, eu tô mexendo em outra coisa, não tô pensando. Só que ela acha que ela tá e eu tenho que estar junto. Falo, não é eu sou assim mesmo, eu sou ansiosa, tudo tem que ser no meu tempo. Não. Aí ontem ele tava com esse cabelo, agora o cabelo dele cresceu, o cabelo tava pra frente. Aí eu preciso arrumar meu cabelo. Eu falei, que saudade quando você era careca, porque não tinha isso. Agora ainda tem isso, ainda tem que arrumar o cabelo. Nenhuma vez, Bela, que eu falo. Ai, meu Deus. A Paty fala assim, eu tenho que ir ali arrumar. Eu falo, Paty, TikTok é zoeira. Se você arrumar, tira a graça. Tira a graça, é isso mesmo. Fica do jeito que você tá. Ela fala assim, não, que as pessoas vão ver que eu tô com uma roupa que não... Menina! Aí eu pego e falo assim, olha ali. Aí quando o Maguila faz TikTok, eu mostro. Olha aqui, ó. Ele fez, ó. A Bela conseguiu fazer ele fazer.
Mas não é fácil, não. Tem que fazer jejum, tem que orar, tem toda a preparação, entendeu? Não é fácil. Tem dia que ele tá. Aí eu falo, amor, vamos fazer, amor, as pessoas gostam. E de fato, o meu TikTok cresceu. Sim. O seu também, eu vi que você cresceu muito Sim. no TikTok. Eu tenho quase 400 mil seguidores em um mês e meio que eu tô lá. Tipo assim, as pessoas gostam. É Sim, bacana, gostam. é um entretenimento, né? Eu acho que a gente se diverte e diverte as pessoas. Mas para conseguir laçar ele não é fácil, não. E não é só para TikTok, não. É para tudo. Ele é super tímido. Pra Por tudo. mais que Agora não eu pareça. lembro da foto do Maguila no dia da alta. Você na balança, magro, muito magro. E aí, sem camisa, né? Eu lembro Com dessa soro? foto aí. E aí depois, não sei quanto tempo Quer ver? depois, Deixa eu você achar aqui colocou... no Google para mostrar para as pessoas, para quem não nos conhece. A cara né? ficava muito inchada de cortisona. Eu tava tomando dose altíssima de cortisona. Então o rosto ficava muito inchado. Eu peso 90 quilos, é o meu peso. Porque hoje em dia eu peso 90 quilos. E tenho um percentual de gordura baixo até. Eu saí do hospital, eu cheguei a pesar 61 no hospital. 30 quilos que você Perdi perdeu. 29 quilos. E assim, eu tinha um percentual de gordura baixo. Então, 29 quilos, quem tem um percentual baixo, minha massa magra foi toda embora. Sim, olha isso. Meu Deus do céu. E quem tiver Parece hoje... aqueles mini crack, olha, a cabeça. A cabeça, não, O que acontece? Hoje Essa eu rio, foto- gente, eu rio porque eu chorei muito já. Então hoje eu tenho... Porque, ó, Essa eu foto peso- aqui foi a foto que eu acho que eu postei no dia que eu contei mesmo para as pessoas. Sim. Essa era a nossa realidade. Dia e noite eu tava lá com ele, dormindo com ele, ajudando, fazendo, enfim. Tem o vídeo da volta para casa, que foi muito, ó, a diferença, o antes e depois, ó. Sim, essa foto aí. Aí o que acontece? Essa foto do lado de cá, ela me enganou. Por Essa? quê? Porque eu sempre pensei assim, o Maguila não é tão mais forte do que eu. Então eu vou dar conta desses treinos, cara. Eu vou conseguir carregar essa mulher. Mas aí, eu esqueci que você ganhou mais 20 quilos e tudo massa magra. E eu não. Eu peso 70 e poucos quilos. E eu não aguento, não. Eu não tenho a habilidade que vocês têm. Aí os treinos saem Fazendo errados. no braço foi sacanagem. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa difícil, porque puxar no braço ali não ia ser fácil, não, cara. Não dá, não. Não dá. Mas você mede Agora, quanto? Quanto você tem de altura? 1,80. Você é alto, né? 1,80. Você é mais alto. 1,76 eu tenho. Você é baixinha, Paty? Eu tenho 1,65. Ó, eu tenho 1,59 e meio, mas na escola a gente aprende a arredondar, né? Em matemática, quando eu ficava com 59,5, o professor me passava de ano. Então eu arredondo para 1,60. E não é mentira, né? Não estou em pecado, fala a verdade. Pura verdade. Matematicamente Depende, falando. ela tem um né? tênis que ela usa de astronauta e ela fica com 1,70 mais ou Que ele menos. tem, eu gosto de usar tênis que tem sola Dá uma grossa, porque coisa me dá um. assim. Gente, aqui, pra quem tem 1,59,5, qualquer 3 centímetros Faz diferença. faz toda a diferença. Eu já tenho ângulo de fotografia que eu já pego, porque eu sei que eu fico mais alta. Então a gente Sim. tem que tentar os truques, né, amor? Eu sou desprovida de fêmur, mas eu tenho muitas outras qualidades, tá? Eu Agora, tenho pouco uma fêmur, coisa mas que tenho você- muitas outras qualidades. Uma coisa que eu já reparei é o seguinte: os problemas externos, internos nos separam, mas os externos nos unem. Então, por exemplo, a luta que você viveu aí com a saúde do Maguila e o Maguila viveu, uniu vocês. E eu, com essa depressão, com essa coisa que eu vivi, essa cena que você mostrou aí de você cuidando dele na cama, foi o que ela fez comigo, porque eu fiquei um cara. Sabe aquele famoso antes de melhorar tem que piorar? Já viu aquela coisa de para voltar lá para cima tem que bater no fundo do poço? Parece que eu percebo que às vezes para Deus fazer alguma coisa na vida de alguém, Deus tem que permitir que a coisa acabe de piorar um pouco. Por exemplo, um casamento. Às vezes o casamento é só ruim. Mas um dia, quando ele fica péssimo, os dois falam assim, não tem jeito. Nós temos que sentar aqui para resolver nossa história, porque nós vamos acabar separando. Não vai dar. Eu vejo que isso é verdade com relação à empresa, com relação à saúde, com relação a dinheiro, com relação a tudo. Às vezes tem que piorar para você conscientizar de que tem que dar um choque de gestão para melhorar. Então a Paty sentou na cama, ela me tolerou. Eu chorava de manhã, de tarde, de noite. Mas eu não parei de ler minha Bíblia um dia, eu não parei de orar. Mas eu vivi esse momento que eu até, quando hoje eu leio a Bíblia, eu vejo que vários personagens bíblicos tiveram coisas semelhantes, como Elias, como Davi, personagens que viviam crise, assim. Davi, ele é tão... Eu brinco que Davi era tão bipolar que no mesmo verso que ele elogiava Deus, ele falava assim, Senhor, Tu és a minha força e o meu refúgio. Até quando? Então, no mesmo verso que ele adorava a Deus, ele surtava também e falava assim, eu estou sofrendo.
Então eu vivi isso. E se eu fosse assim, dar um crédito, né? Falar assim, por que eu tô casado hoje? É por causa dela. Ela que segurou a ponta, ela que falou assim, deixa eu juntar esse negócio aqui, porque agora o meu marido ruiu. Ele ruiu. Como ele ruiu, ele não tá no normal dele. Eu preciso ser... É a Rainha Esther, né? Que quando o rei não via um palmo na frente do nariz, foi a Rainha Esther que foi lá e salvou o império. Então eu brinco com ela, eu falo assim, se eu pudesse trocar seu nome, eu te daria o nome de Esther. Esther significa estrela, né? Aquela que brilha. Então a Paty brilhou no dia que eu me apaguei. Só que o que eu vivi emocionalmente, vocês viveram fisicamente. Mas a dor de cada um é a gente que sabe, né? Então, às vezes tem gente assistindo aí, a gente que está casado ou que está solteiro e que não sabe o seguinte. Eu falo muito para solteiro, então eu digo para eles o seguinte: achar o mozão não é nem 2% do problema. O trabalho é, depois que achar, manter o mozão. Manter é que é o negócio. Manter uma família é uma coisa hoje, assim, é um heroísmo. Porque eu confesso que muitas vezes é mais fácil a opção de largar tudo, nós temos muita incompatibilidade. Quer ver uma coisa? Eu sou filho mais velho de uma família da capital. Ela é filha mais nova de 9 irmãos do interior. Tudo diferente. Então, era para essa menina ser uma chata, uma patricinha, literalmente. Nada disso. A Paty é mó guerreira, ela vai para cima. E a gente se uniu e a gente viu assim... A gente pode manter as diferenças, mas a gente consegue chegar lá na frente, né? Ela costuma falar isso muito comigo, que a gente... As pessoas perguntam, Maguila, na rua, em qualquer lugar, vocês são irmãos? Vocês estão, assim, até fisicamente a gente fica parecido, os gostos parecidos, mas quem olha não vê exatamente o tanto de batalha que a gente... Eu penso, Lucinha, eu acho que as pessoas, quando veem a nossa vida assim na rede social, né, a gente se expõe muito, né, momentos em casal, a gente expõe muito a nossa vida. Então, eu acho que as pessoas, a tendência do ser humano é sempre enxergar a grama do outro mais verde do que a dele. Então, eles sempre acham que a gente tem a vida perfeita, e por ser cristão, eles acham que nós somos assim, isentos de pecado, que a gente não briga, que a gente não sente raiva, que a gente não tem vontade de esganar às vezes, que a gente não perde a paciência com o menino, né? Que a gente tá o tempo todo assim, na santidade. A gente busca isso, de fato, quando a gente cai, a gente volta rápido, né? E a gente tem essa percepção. Mas eu falo que não existe vida perfeita. E quanto mais a gente olha para a vida do outro com essa lente de aumento, a tendência é diminuir a nossa. Isso é muito grave, porque a gente sempre acha que a vida do outro é 100% perfeita. E não é. Tiveram várias situações, óbvio, não tem nenhuma história para contar da gente ser quase separado, porque isso nunca aconteceu, né? Graças a Deus, não. E tomara que não aconteça. Mas pode ser que um dia a gente tenha uma briga mais séria, pode ser que algum dia ele fale alguma coisa, mas uma lição que eu aprendi, que eu gosto sempre de compartilhar, até para quem está assistindo, é, de fato, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir com raiva. Comunicação, conversa, sempre. O pastor Hernandes, uma vez eu assisti uma pregação dele que mexeu muito comigo, que ele contou uma história de um menino, acho que era na década de 60, 70, não sei, é uma coisa mais antiga. De um menino que chamava Netinho. Você já ouviu falar desse menino? Ele estudava em escola militar. E aí ele foi pego, supostamente colando numa prova. E o professor aloprou com ele, cancelou a prova, fez ele repetir de ano. Mas ele não estava colando. E ninguém deu a chance pro Netinho falar nada. E aí a mãe dele puniu ele, o pai dele puniu ele sem sequer escutar o que ele tinha para falar. E foi uma coisa horrorosa, porque, né, um menino que estudava em escola militar, toda aquela cobrança, e cobrança dele com ele mesmo. Um menino de, sei lá, 12 anos, 10, não me lembro, suicidou com a arma do pai dele. Ele se suicidou e deixou uma carta. Então, assim, pensa, o pastor Hernandes falou justamente isso. O pai e a mãe fecharam o canal de comunicação com a criança. Ele não tinha canal de comunicação. Quando você fecha um canal de comunicação, você está matando, literalmente, ou matando de fato, ou matando espiritualmente uma pessoa. Então, esse canal de comunicação, principalmente no casamento, é algo, assim, importantíssimo. Às vezes a gente fica cheio de dedos para falar, ai, mas como é que eu vou conversar? Não importa. Ache o momento, ache a hora para falar. Aqui em casa, eu preciso ser bem honesto, o Maguila sabe disso. A gente não é de sentar à mesa e olhar um para o outro e falar, vamos discutir a relação, né? O que você acha? A gente não é de fazer isso. A gente conversa. Eu não tenho vergonha de falar, isso é verdade. A gente fala pelo WhatsApp. Porque eu sei que se falar pessoalmente não vai fluir. Então, quando tem uma coisa séria para conversar, eu mando um WhatsApp. Porque quando eu escrevo, eu consigo me expressar melhor.
E eu Ok. sei que ele responde com mais calma também. Sim. Então a gente consegue resolver. Eu sei que não é o ideal, mas foi a forma que a gente encontrou. Então a Sim. gente conversa muito e resolve os nossos problemas. Quando eu faço uma crítica, por exemplo, eu acho que você tá assim, assim, assado ultimamente. Ele fala, tá, eu vou tentar mudar, mas eu também acho que você também tá assim, assim, assado. Eu falo, ok. Eu tenho umas figurinhas guardadas para esses momentos. Ele manda figurinha no WhatsApp pra mim. É tipo nesse nível de maturidade, entendeu? É por isso Mas o que a Maguila Bela também, não gosta dos grupos de WhatsApp. Viu? não gosta. É que eles me atualizam com as figurinhas, eu vou salvando, eu salvo todas. E aí, Eu também. Eu adoro coisa- essas figurinhas. uma coisa sobre o Maguila é que ele é muito fechado. O Maguila é muito introvertido, ele não é de falar o que ele sente, ele não é de falar. Só que eu já me acostumei, eu sei que ele é assim. Então, por isso que a conversa pelo WhatsApp foi uma alternativa que eu encontrei para ter um canal de comunicação aberto com uma pessoa que é o oposto do que eu sou. Ele é fechado, ele não é de falar. Então, eu sei que resolve, assim. E ele é difícil para pedir perdão, não é uma pessoa fácil, né, amor? Você custa reconhecer, você custa, não vem não. Nossa, tem que fazer muito propósito, tem que orar, tem que fazer jejum de Daniel. Mas É deixa eu te complicado. falar uma coisa. Sabe o que acontece? A gente, por vocês por malhar junto, por treinar junto, e a gente por tentar treinar junto, a gente... Sabe qual é o comentário que eu mais li nas postagens de vocês? Não é só nas que eu tentei fazer, não. Nas de vocês. Igual você colocou anteontem, aí o Maguila te ajudando, as pessoas escrevem assim, ó, não sei se você já reparou, o comentário mais lido é assim, ó, case com alguém com quem você possa fazer, sei lá, treinar junto, case... Olha, o bannerzinho dessa live, que a gente colocou a sua foto e o Maguila embaixo, e a minha é olhando assim para a Paty. Apareceu 4 comentários assim, case com alguém que olha como o Lucinho olha para a Paty. Mas aí, eu que sei, eu que vivo aqui, como você está falando aí do WhatsApp, que é uma alternativa, alguém vai falar assim, mas vocês têm que conversar por WhatsApp. Mas é melhor a gente salvar uma relação e você encontrar caminhos dentro da relação que eles não são aplicáveis a todo mundo. Por isso que cada história é cada história, cada casal é um casal. Não tem como você padronizar o que o Lucinho e a Paty é e fazer todo mundo ser igual. O Maguila e a Bela é outra história. Então, o importante que eu percebo é o seguinte, é não desistir, é não desanimar, é não parar, né? É não jogar a relação fora. Semana passada um casal me procurou, Lucinho, nós vamos separar. Aí eu falei assim, você vai separar? Vocês já fizeram de tudo? Aí eles falaram assim, já. Eu falei, já mesmo? Porque a gente só sepulta a pessoa morta. Nós não sepultamos ninguém que está na UTI. Já imaginou alguém que está na UTI com Covid e fala assim, está na UTI, vamos sepultar. Então a pessoa falou assim, já fizemos de tudo. Eu falei, então vamos lá. Você já leu quantos livros sobre relação? Não. Você já fez algum curso, pediu alguma ajuda a alguém? Não. Já procurou alguma terapia, algum pastor, alguma igreja? Não. Você já conversou com os pais dela? Não. Ou seja, hoje a gente tem que desmistificar essa questão de vocês estarem juntos malhando. É tão bonito. Poxa, o Maguila pega a Bela e levanta lá em cima. Eu quero um homem assim. Eu quero uma mulher assim. Outro dia pregando, eu falei no púlpito. Eu falei, do nada. Eu estava pregando do nada. Eu falei assim, mulheres que estão aqui, nunca peça a Deus um marido tipo eu. Elas tomaram um susto. Eu falei assim, porque mulher tem mania de ficar sentada e todo homem que ela vê tendo uma projeção, ela fala assim, eu queria alguém parecido com isso. Eu falei, vocês vão fazer um favor para mim, mulheres. Acabando o culto, vocês vão procurar essa heroína aqui e vocês vão saber o trabalho que eu já dei, a canseira que eu já dei e o quanto nós tivemos que caminhar e o quanto ela teve que ter paciência comigo e me perdoar para eu chegar onde eu estou aqui agora, né? Você está falando aí que às vezes o Maguila tem mais dificuldade de admitir. Eu tenho mais facilidade, mas meus erros, vamos dizer assim, eram mais grosseiros. Eu estou vendo que vocês não passaram assim o que a gente já viveu. Então, dia 27 agora... Dia 2, agora é a vez... Ele errou. Dia 2, que a gente vai fazer 26 anos, 26. A gente tem muito que celebrar. Sabe o que a gente fez ano passado? No dia 2 de julho, olha se nós não temos problema de cabeça. Dia 2 de julho, olhei para a Paty e falei, Paty, nós vamos fazer 25 anos de casado, mas vai ter jogo no Mineirão, Brasil e Argentina pela Copa América. Boda de prata!
que nós vamos fazer? Nós somos um casal normal? Não. Nós somos dois doidos? Sim. Somos. Nós temos problema de cabeça? Temos. Sim. Então vamos fazer um negócio? Não vamos fazer nada disso que os casalzinhos fofos fazem. Comprei o ingresso, nós ficamos do lado Os da meninos, torcida. levamos Nossa, se o Maguila fizesse isso comigo. Ficamos do lado da torcida da Argentina, zoando os argentinos, rindo dos argentinos. Quase caiu da cadeira de tanto gritar. De tanto gritar, o Brasil ganhou. Nós rimos dos argentinos. Falei, pronto, lá veio minha alma. 25 anos de casado, dei um beijo nela no meio da torcida. Ganhamos. Graças a Deus. Então, assim, alguém que está me assistindo vai dizer assim, jamais eu vou completar bodas de prata dentro de um estádio com um monte de homem gritando palavrão e cantando música contra o Messi. Mas pra gente foi o máximo. Mas pra gente foi o máximo, porque a gente é assim. A gente Que combina com vocês, né? Nós somos muito simples, eu e o Lucim. Muitas vezes, igual as pessoas veem na rede social, igual, né, a gente falou, imaginam uma coisa, mas não, a gente é simples, a gente gosta de coisas simples, e é dessa forma que a gente é feliz como casal, entendeu? Por isso que dá certo, né? Que vocês têm a mesma vibe. Eu falo que tem que ter essa simplicidade, né? Eu acho que... E o Maguila... Nossa, a gente também é. Na verdade, a gente se alegra e se diverte com muito pouco, né? Precisa de muito pouco. A gente não precisa de muita firula, assim, pra ditar. O Maguila é até muito chato com isso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Que, por exemplo, quando a gente viaja, ele fala: não me leve em restaurante fresco. Eu odeio restaurante chique. Não me leve em restaurante que vai ter gente tocando violino que eu não vou entrar. Vou te levar no restaurante japonês. Aí aquele assim, um par, não sei o quê. Fala, não, senhora, eu gosto de roll. Roll vem aquele tanto. Não, assim, eu gosto de rodízio. Um par não é coisa que você me leva, não. Eu não fico fazendo conta pra comer. Eu gosto de comer bem, pô. Me leva num lugar que se for um roll, vai vir um roll inteiro. Então, pode comer o que você quiser. Um par, uma unidade. Agora, sabe o que eu fiz com ele uma vez? Lá em Orlando, era nosso aniversário de casamento. Acho que era o 2º ano de casado. Eu levei ele pra jantar. Eu sou muito romântica. Eu adoro surpreender. Eu adoro dar flores pra pessoas em geral. Presentear. Eu sou muito romântica. E aí eu levei ele pra jantar. Geralmente, no casamento, eu faço muito esse papel, assim, sabe? Maguila não é muito. Ele é romântico, mas eu acho que eu sou bem mais. E aí eu chamei ele pra jantar. Tudo surpresa. Levei ele no restaurante... aquele Erivis lá de Orlando, que ele gosta que tinha uma carne, enfim, é um restaurante mais chiquezinho lá de Orlando. E chamei uma menina pra cantar. Meu filho. Eu achei que ele fosse me jogar pela janela do restaurante. Ele, nunca mais você faz isso comigo. Não, eu fico mais sem graça pelos outros jantando. Os outros jantando, eu fico mais sem graça pelos outros. Entra alguém tocando um negócio, pelo amor de Deus, tô atrapalhando as pessoas a jantar aqui do meu lado. Rapaz, ele ficou muito bravo comigo. Eu vou em igrejas pregar, o pastor fala assim, eu vou te levar num restaurante depois do culto. Aí eu falo assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí me leva no restaurante francês, que ao invés de comida, tem 2 riscos no prato, assim, ó. Ele molha com a colher e puxa a colher, assim, ó, pra fazer o chifre. Ai, gente, mas o que... Não, mas o Maguila às vezes chega, eu falo, amor, chega a ser até chato. Porque tem ocasiões que você quer fazer um negócio mais elaborado, né? Mas ele não, por ele, todo dia é arroz, bife e mesma coisa. Quando ele era pequeno, arroz, bife e batata frita. Né? Todos os dias. Ele é dessa. E assim, eu amo o jeito dele de ser assim, sabe? Ele não tem muito desse negócio. Farofa. Eu amo omelete, farofa. Faz um ovo aí pra mim. Aí você não quer uma carninha? Não. Só faz isso, né? Às vezes eu falo, eu quero só arroz. Me dá só arroz pra eu comer. Você quer ver uma coisa do Maguila quando a gente vai viajar? A gente viaja, faz muita parceria, a gente faz muito marketing para hotéis e tudo, mas quando a gente viaja por conta, ele vai olhar o hotel, ele só olha o banheiro. Se o banheiro for bom, ele pega o mais barato e ele fala, só vou dormir. É uma dica. Escolha o hotel pelo banheiro. Se o banheiro for moderno, arrumadinho, o quarto é bom. Se não tiver foto do banheiro, não cai que é cilada. Eu tô te falando, não vai, é cilada. Vai ter o banheiro de cortininha, aquela que fica pregando no cenário. Aquilo ali não dá certo. Então, escolhe o quarto pelo banheiro. Se não tiver foto do banheiro, eu tô te falando, é cilada. O Maguila é muito chato, gente. Ele é muito feio. Bela, fez ele passar vergonha com a mulher cantando, mas essa daqui fez, sabe o que, já comigo? Várias vezes. Carro de mensagem. Carro de som, se jogar... Várias vezes. Eu pregando e ela no primeiro banco dormindo assim. Aí a câmera vem pegar a cara dela. Meu Deus. Aí eu pregando e o povo ri. Mas o bom da parte é que não dá pra ver se ela tá dormindo. O olho dela é tão fechado que não dá pra ver. Porque eu sou aquela mulher fiel que fica no primeiro banco, orando, intercedendo de olho fechado. Ela tá orando, não tá dormindo não, Lucinha. É coisa espiritual e ela não tá sabendo. Dela fazer assim, ó.
lá no mistério, meu filho. Ela tá lá no mistério, tá lá no fogo. Aí eu falei com ela, o pregador é ruim assim, minha filha? Ai, meu Deus. Você pescou tanto aqui na minha frente. A irmã do lado falou, irmã Patrícia, você tá com sono, né? Aqui, você quer escutar pior, então, pra aliviar seu coraçãozinho nessa noite? Pra você ir dormir mais feliz? Nas minhas palestras, a maioria o Maguila nem assiste mais, porque ele fala que ele já sabe de cor. Mas algumas, ele não só não assiste, como ele chega lá atrás e fica assim, ó. Não, ela não para de falar, não. Eu devo ficar muito insuportável, ele manda eu parar. Ele fala, A palestra é de 1 hora, dá 1h30, ela tá falando, não tá nem chegando perto. Eu fico lá, pelo amor de Deus, a gente tem que ir embora pra perto. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente tem um voo. É assim. Ai, gente, ser casado é bom demais. Eu sei que eu aconselho para todo mundo aí que estiver assistindo, as pessoas têm essa mania de estigmatizar casamento. Depois que você acaba, é game over. Depois que você casa, é game over. Não. A vida acaba. Olha, eu não me imagino sem Maguila. Você se imagina sem mim? Se falar que se imagina, você tá lascado. Então você só tem Exatamente isso que eu ia falar pro Lucinho. O meu pai perdeu minha mãe quase 40 anos atrás. Meu pai tinha 42 anos quando minha mãe morreu. Eu tinha 14, a minha irmãzinha tinha 12 e a outra tinha 7. O meu pai falou assim, eu vou dedicar minha vida a cuidar de vocês. Estava falando com ele agora, antes de começar a live. Então, ele tem quase 80 anos, ele é o meu herói, minha inspiração. E eu já falei com a Paty, ó, eu tenho muita vibe do meu pai. Eu sou um cara que eu me amo, eu gosto de mim. Agora eu gosto mais de mim, depois de um processo muito grande. Mas, aí ela fala assim, se eu morrer, bobo, eu sei que esse monte de mulher que fica te assistindo, eu falo assim, minha filha, depois que eu te conheci, eu tenho preguiça. Sabe o que eu tenho preguiça? De verdade? De começar do zero. De sentar com a pessoa e falar assim, oi, de onde é você? Você gosta de comida japonesa? Qual tipo de série? Então, a Paty já sabe tudo sobre mim. A gente já se ama, não já se adianta entende. nem ele tentar me enganar, porque não dá certo. Não dá eu certo. já conheço só de olhar. Só pensar que vai chegar, eu já sei o que vai acontecer. Não, a Patrícia é o Google. Não tem explicação. Sabe tudo. É o poder de Deus isso aqui. É Amém. o poder de Deus. Amém. Ó, eu queria que vocês deixassem, já tem 1 hora que a gente tá aqui falando. Eu não quero mais tomar o tempo de vocês, apesar de que eu tô amando, eu poderia ficar aqui 3 horas falando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Lucinho, para os casais que estão nessa quarentena, que estão pensando no divórcio, que estão passando por um momento difícil, que estão querendo jogar a toalha por muito pouco. Deixa assim uma mensagem pro coração dessas pessoas, que eu tenho certeza que essa live hoje não foi por acaso e que com certeza, se pelo menos uma alma, se um casamento for salvo nessa noite, a gente já conseguiu, né? Quando a gente tem um problema num carro, a gente leva na oficina, a gente não joga o carro fora. Quando a gente tem uma doença, a gente vai no médico, a gente não se mata. Então, casamento precisa de reforma, precisa de muito diálogo, precisa de muita paciência. E eu fico imaginando José e Maria. Imagina um dia, Maguila, você ou eu, na hora que você estava namorando a Bela, você chega lá, aí a Bela fala assim, olha, Maguila, eu tenho um negócio para te falar. Tô grávida. Aí você fala assim, De quem? que é sem vergonha que eu vou matar ele agora? Aí ela ainda tem a cara de pau de falar assim, é de um espírito. Cara, vai mentir pro outro. Você tá me achando um cara de palhaço. Mas a Bíblia diz que José ele não entendeu, mas ele assumiu. E José, eu quero até desfazer um erro aqui de muita gente. Muita gente baba Maria, mas para mim o herói daquela família é José. Porque o anjo apareceu para Maria uma vez e anunciou que ia ser mãe do Salvador. Mas o anjo apareceu para José 4 vezes. Primeiro falou, José, pega o menino e some com ele daqui porque vão matar ele. Depois apareceu de novo, falou assim, pega o menino, traz de volta porque já morreu. Então José foi dando direção para Jesus. E eu fico imaginando o seguinte... Já morreu Herodes, né? Explica, senão eles vão achar que já morreu Jesus. O Herodes. E aí, depois, quando voltou para Israel, o anjo apareceu de novo e falou assim, não mora na Judéia, vai para Galileia, porque ele vai ser chamado Nazareno. Então, o anjo não conversou mais com Maria, o anjo conversou com José. E eu vi que, eu percebo que se a gente não tomar cuidado, o divórcio ele vem mesmo. E eu falo que das tragédias evitáveis da vida, o divórcio é a pior delas. Tem tragédia que é inevitável. Um câncer é inevitável. Uma pandemia. Ninguém pensou nisso, ninguém sonha em ser sequestrado. Isso é inevitável.
mas das tragédias evitáveis da vida, o divórcio é pior, porque eu lido há 30 anos com o resultado, com as ruínas do divórcio, que é o quê? Os filhos. Nenhum filho, por mais velho que seja, se o pai separar com 90 anos e o filho tiver 60, ele não consegue assimilar o divórcio do pai e da mãe. Isso traz consequências sérias. Então, os filhos chegam para mim e falam assim, como que eu vou acreditar no amor se o amor do meu pai e da minha mãe não deu certo? Aí eu sei que muita gente também fala assim, mas eu vou ficar casado por causa de filho? Eu vou ficar casado sem amar? Eu vou ficar casado... Não. Então, eu acho que a gente deve levar a nossa família para autorizada, né? Eu vou encerrar falando isso aqui. Eu vou encerrar falando isso aqui. Um dia eu tinha um celular e ele morria do nada. Do nada. Eu apelidei ele de Lázaro, porque ele morria e voltava. Ele não ressuscitava de jeito nenhum. Aí ele chamava de Lázaro, mas ele morria mesmo. Aí eu estava no shopping, eu vi aqueles quiosquezinhos que faz tudo, sabe? Aí eu falei assim, moço, esse celular aqui, ó, chama Lázaro, ele morre toda hora. Aí ele falou assim, me dá 1 hora que eu conserto ele. Aí 1 hora, eu andei no shopping, 1 hora depois... Aí você chamou o homem de Jesus? Não, aí, escuta, cheguei em casa, o celular morreu de novo. Eita. Morreu. Aí fiquei com ele mais um tempo, mas um dia eu estava no centro de Belo Horizonte e eu passei na porta da autorizada. Aí eu lembrei, falei assim, gente, aqui é autorizada, era um celular Nokia. Aqui é autorizada. Entrei e falei assim, moço, tô com esse celular aqui, ele morre toda hora, o nome dele é Lázaro e tal, me dá uma senha. Aí ele falou assim, senhor, espera 1 minuto. Eu falei, não, moço, eu não tenho 1 minuto, eu vou deixar o celular, me dá só um papel para eu voltar depois. Ele falou assim, espera um pouquinho. Ele entrou, Bela, sem brincadeira, Maguila, ele não ficou 1 minuto e saiu e me entregou. Eu falei, ué, mas não tem solução, não? Ele falou assim, já consertamos. Eu lembro que eu brinquei com eles e falei assim, vocês mexem com bruxaria aqui? O que vocês fizeram com o meu celular? Ele falou assim, moço, vai lá na porta depois e lê. Nós somos autorizados. Nós sabemos consertar isso aí. Então, muitas vezes a gente quer consertar o casamento levando em quem não é autorizado. E quem é o autorizado? É Deus. Só Deus pode pegar uma instituição que ele criou e curar. Parece muito fácil falar vai até Deus, mas a verdade é que é um processo, Deus trabalha em processo. Eu vejo esse processo na minha vida, na vida da Paty, né? E eu desejo para todo mundo que está aí que realmente permaneça casado. Quando casar, não case como opção de divórcio, porque o Brasil não está precisando de mais uma família desfeita, porque eu creio que nós vamos sair dessa pandemia, vamos nos erguer como país, como nação, e a gente vai precisar de família forte, porque igreja forte, empresa e governo forte é resultado de uma família forte. Amém, glória a Deus. Isso aí, adorei isso que você falou. Depois eu vou até gravar falando sobre isso, que eu achei sensacional. Queridos, obrigada por Obrigado hoje, vocês. obrigada pela companhia de vocês. E eu brincar com você. Nós vamos lançar um desafio para você brincando. Vai ser uma receita. Porque malhar você já tenta. Então nós vamos mandar uma receita para você. Vou começar com uma bem fácil. Pudim, ó, pra queimar a mãozinha. Olha a minha mão. Não, pudim não. Você não viu essa? Eu vi. Mas é porque uma bem fácil. Vou te mandar, olha, no seu café da manhã, não sei o que você come. Se você gostar de omelete, eu vou te mandar uma receita sensacional. Isso é verdade. Omelete invertido. O omelete que eu faço, ele é sensacional. O dia que você fizer, vai mudar a sua manhã. Eu vou tentar fazer. E a minha Isso é também, super eu fácil. vou amar. E aí depois A você gente pode. vai mandar uma fácil e uma Aí difícil. você escolhe uma receita e manda pra cá que a gente vai fazer. Você fala assim, vocês têm que fazer um bolo, o que que seja. Não, aí eu vou pôr expectativa, realidade. Não, mas o meu omelete, se você acertar, você vai me agradecer. Ele é o resto delicioso. da vida. É Ele é delicioso. muito bom. É muito fácil de fazer. Eu vou te mandar o vídeo, é bem fácil. É muito bom. E vocês escolhem uma e manda pra cá de volta que a gente vai reproduzir. Ó, última coisa. Eu quero ir na casa de vocês em breve, mas eu quero tomar café, comer lá naquele banheiro, porque eu nunca vi um banheiro numa casa tão bonita. Na nova, né? Como de vocês, na casa nova de vocês. Aí posta uma foto, tomando café no banheiro. Fala, gente, o Lucinho Eu falei, realmente capaz, não assim, é normal. Ele não é uma pessoa Eu falei, normal. Patrícia, olha esse banheiro aqui, Patrícia. Isso aqui não existe, minha filha. Isso aqui é o Palácio de Buckingham. Ó, eu vou falar um trem pra vocês. É honra de Deus na nossa vida. Porque, graças a Deus, eu tava falando isso com a Maguila. Eu falei, amor, quando eu saí do Brasil, eu tinha $500 no bolso. Eu não tinha dinheiro pra nada nos Estados Unidos. Eu só não passei fome lá porque Deus teve misericórdia de mim. Eu não tinha nem pra quem pedir aqui no Brasil.
ralei igual uma condenada. Fiz tudo dignamente. Eu fui taxista, trabalhei em padaria, trabalhei limpando, trabalhei desbloqueando iPhone, ressuscitando os Lázaros. Foi assim, na correria. Então, quando eu olho para essa casa, e eu faço questão de falar isso quando eu posto, não é ostentando, é mostrando para as pessoas que isso é fruto de trabalho, porque eu sou uma pessoa que eu vim muito de baixo e consegui conquistar sem passar por cima de ninguém, sem precisar, sabe assim, fazer nenhum tipo de mal para ninguém. Já tentaram fazer muito mal contra mim, já tentaram, já vou te contar as histórias aí da nossa vida, já tentaram fazer todo tipo de mal contra a gente. E tentam ainda, né? E tentam. E vai continuar, porque não é porque a gente é crente que a gente está isento, né? Mas tem um grande diferencial, que aquele que vai na nossa frente é o Senhor dos Exércitos, né? Ele sabe lutar como nenhum outro. Então, a gente está tranquilo nesse sentido. Mas eu falo para as pessoas que é muito especial essa casa, realmente. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei um dia ter uma casa aqui no Brasil, porque eu saí daqui, eu não tinha nem conta em banco. Então, toda honra seja dada a Deus. Todo ser humano nobre vibra com a vitória do outro. O ser humano descobre que ele é baixo quando ele não suporta ver o outro vencer. Mas quando alguém olha para o outro e fala assim, cara, que bacana, olha a vida dessa pessoa, olha o carro, olha a roupa, olha o casamento. Isso mostra um ser humano nobre. As crianças já estão chegando aí. Ela já estava aqui o tempo todo. Aqui, por isso estou andando lá toda hora, tomando conta dela aqui do lado. Você conhece o Ctrl-C, Ctrl-V? Conheço. Aqui, ó. Copiou, colou. Você parece com quem, filha? Com vocês dois. Ah, com vocês dois. Ó, quando acabar a pandemia, o tio Lucinho e a tia Paty vão vir aqui com os filhos dele pra gente tomar um café, e depois na casa nova, e a gente também vai na casa deles. Eles não convidaram, não, mas eu estou me convidando. Porque a gente já tem intimidade, né? Não, nós vamos marcar lá na academia. Nós vamos marcar lá na academia com eles. Vamos levar eles pra treinar um dia. Vai ser muito bom. Eu vou passar vergonha, porque vocês vão fazer tudo e eu não consigo. Não, vai ser muito bom. A gente quer estar muito próximo de vocês. Se Deus quiser, quando tudo isso passar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Com Deus também. Muito obrigada. Foi muito especial. E eu vou deixar a live salva aqui no IGTV. Tá bom. Baby, Ah, pera, a Estela quer dar um beijo. Você quer dar um beijo? Isso. Aqui. Cadê a Estelinha? Aqui, Tete. Ai, que linda! Fala, oi. Fala, beijo. Faz coração assim, ó. Faz coração. Faz? Cadê o coração? Ai, meu Deus. Ela tá concentrada no coração. Tão rápido, meu Deus. Fala seu nome pro tio. Como é que Tela. você chama? É Tela. Como você chama? Ficou tímida agora. Um beijo, ó. Fiquem com Tchau, boa Deus. noite. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada por terem assistido. Beijo. Tchau. Tchau. Mami, cheque tudo. Agora fala. Começou a cantar, mami chata. Beijo. Tchau, tchau.